Muito boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Espero que você já tenha almoçado e vamos iniciar essa quarta-feira meditando, nesse período, à 1 da tarde, podendo meditar na palavra de Deus, que você tenha esse tempinho aí para juntos podermos ver o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Muito bem, glória a Deus. Vamos iniciar aqui nessa tarde a nossa meditação e eu quero continuar e terminar aqui o capítulo 11 de 2 Coríntios. Hoje aqui em Mission está um tempo muito agradável, nessa quarta-feira, tá calor agora, esse horário aqui, estamos aí com 25, 27 graus aqui. O tempo, irmãos, é realmente uma loucura. Muito frio, tivemos um final de semana com muito frio, E hoje já estamos aí com 25 graus, vai chegar a 27 ainda, A máxima. Então, assim, o tempo é bastante, muda muito aqui, Mas glória a Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias aí em 2 Coríntios. Esteja aí com seu caderno pronto, porque tem algo muito interessante aqui que eu quero te mostrar nesse texto, na continuação que nós lemos de ontem, no capítulo 11, vamos ver aqui também ainda, 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ver dos versículos 23 ao 33. É uma leitura comprida, mas é muito importante que você veja e entenda isso. Vamos ver então, 2 Coríntios 11, do 23 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas viagens, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha, irmãos, tremendo esse texto quando eu estava meditando. É impressionante. Hoje, nós temos visto que a grande moda, as igrejas colocarem o seu nome de igrejas apostólicas, Ou então, temos visto aí um grande levante, Uma multiplicação de apóstolos, Como desejam, como querem esse título, Eu sou apóstolo tal, apóstolo daqui, apóstolo tal, apóstolo.
tá sendo uma grande festa isso, né? Esse desejo, essa busca incansável por ser e querer ter esse título. Mas eu me pergunto, será que essas pessoas ou os líderes, né, que, que põem o nome nas suas igrejas apostólicas, não tem nada contra isso não, viu, irmãos? Não tem nada contra, é uma pergunta só que eu faço. Será que essas igrejas, esses líderes que buscam tanto o nome, o título apóstolo, será que eles já leram este texto aqui, né? Do que Paulo passava como apóstolo, né? Será que eles conseguem entender, né? Porque usam tanto a vida como exemplo do apóstolo Paulo, né? As pregações, as cartas, mas será que realmente existe esse conhecimento o que é ser um apóstolo, né? Do que realmente passa um apóstolo, do que Paulo passou, né? E é incrível isso, irmão. Se você ler, depois devagar, leia novamente, né? E muitas pessoas já me perguntaram isso, né? Que não entendem esse versículo 24, quando ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. O que significa isso, né? Ele está falando aqui 5 quarentenas de açoites. Ele recebeu, sim, os açoites eram castigos impostos que era colocado na lei judaica, na lei de Moisés, né? Era um castigo que tinha um número de açoites, de chicotadas, né? De acordo com a falha que a pessoa tinha, né? Mas essa falha, esse número de açoites não podia passar de 40. Eu não sei se a gente consegue dar uma olhada rapidinho, isso está lá em Deuteronômio capítulo 25. Vamos ver rapidinho, Deuteronômio capítulo 25, versículos 2 e 3, para que você possa ver que isso estava na lei de Moisés. Deuteronômio 25, versículos 2 e 3. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Ou seja, isso estava na lei. O cara cometia uma infração, ele tinha que ser castigado com chicotadas, com açoites, né? E dependendo era um número de açoites. Se ele fez alguma coisa errada, não era muito grave, 10 açoites, 15 açoites, 20 açoites, desde que não passasse de 40 açoites, né? Então, o que Paulo está falando aqui é que ele recebeu 5 castigos desses, de 40 chicotadas. Agora, o que significa esse menos um? É muito interessante isso. Isso é mais para que você possa entender. Esses 5, o que Paulo está falando aqui não era apenas para dizer desse conhecimento, ele estava falando sobre a incoerência dos judeus, né, em querer praticar a lei. Por quê? Porque a lei tinha que ser obedecida. Os judeus diziam que obedeciam a lei à risca. E até para a pessoa ela ser açoitada, existia lá uma determinação da lei que não poderia passar de 40. Então ele está aqui mostrando uma incoerência dos judeus em querer cumprir a lei, né? Então, e eles erravam em tantas outras coisas, porque até nos açoites diz o que era o 40 menos 1. Então, quem estava batendo, né, e estava lá, e na contagem, né, quem estava batendo, 22, pá, 23, pá, 24, tá, podia chegar um momento em que ele perdesse a contagem. Então, estava lá no 37, pá, 38, tá, 39, será que é 39, será que é 40? E como eles não podiam passar de 40, porque a lei determinava, então eles chegavam só até o 39. Então era 40 menos 1, né? Então chegavam no máximo a 39. Então o que Paulo está falando é que ele recebeu 5 desses castigos, né? Que eram de 40 chicotadas, que na verdade era 40 menos 1. Por quê? Porque os judeus, eles diziam que seguiam a lei à risca, né? Eles davam dízimo da folhinha de hortelã. Por isso que Jesus chamava os fariseus de hipócritas, né? Porque eles queriam cumprir a lei, mas realmente eles eram totalmente errados em entender e conhecer a Deus.
né? Então ele está falando assim, eu recebi 45 desses 40 chicotadas menos um. Então é isso que significa essa quarentena de açoites menos um, né? E é tremendo, irmãos, porque, veja, leia depois, novamente, o nosso tempo aqui é curto, mas você vai aí, depois você vai querer ler isso aí de novo, né? Mas olha a quantidade de coisas que o apóstolo Paulo passava, né? 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri, e olha, ele fala um monte de coisa aí, sendo que até no final, ele, antes de sair da cidade, tinha dado já um mandato, né? O rei Aretas tinha colocado lá em Damasco, tinha colocado guardas na porta, na saída da cidade, para prender Paulo, né? E ele teve que, olha que interessante, ele teve que descer num cesto pelo muro, né? Para que eles não o pegassem. Isso é realmente um trabalho apostólico, né? E muitas vezes as pessoas estão aí, não, eu quero ser apóstolo, né? Porque a visão de um apóstolo é que o apóstolo anda em carros, né, de último tipo e com muito dinheiro, né? Se só vê hoje essa classe de apóstolos, né? Que fala sobre a prosperidade. Eu acho que eles cortaram, ou então a Bíblia dele foi arrancada, esta folha do que é realmente ser um apostolado, né? E como Paulo sofria, ele falava, e além de tudo isso, né? E além de tudo isso, de todas essas coisas, ele diz no versículo 28, além de todas essas coisas, eu tenho que cuidar das igrejas, né? Eu tenho que me preocupar com as igrejas. Olha que tremendo isso, irmãos. É maravilhoso, né? Como Paulo, eu sou fã de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, de realmente entender o que é o apostolado, né? E sendo uma função do cuidado, de estabelecer, de fundamentar, de trazer a voz de Deus. É tremendo. Que você possa aí. Eu passei um pouquinho do horário porque quis explicar o que era essas 5 quarentenas de açoites, depois você busca aí, pesquisa, né? Mas Paulo estava dando, na verdade, ele estava falando sobre a incoerência dos judeus, né, em seguir a lei, né? Ele estava colocando dessa forma. Então que Deus te abençoe nesse dia, que você continue aí um restante de dia na presença do Senhor, né? E amanhã, quinta-feira, estaremos mais uma vez aqui às 13 horas para continuarmos na meditação do Senhor. Deixa aí o seu comentário, né? E participe, é muito importante para nós. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe.